Está começando o Antenados na Geral para todo o Brasil. Estamos dando continuidade do programa que fizemos ontem, falando sobre o poder da influência. O programa foi tão bom, que a gente está dando continuidade. Vamos falar ainda mais uma hora juntos, falando do poder da influência, principalmente o poder de líderes religiosos. Qual a influência que eles têm sobre as pessoas? Para falar um pouco sobre isso, recebo ele, que é pastor da Igreja Evangélica Paz do Senhor, pastor Alfredo Barros. Bem-vindo, pastor. Obrigado mais uma vez pelo convite. Vamos continuar debatendo, né? Claro, entre irmãos e com a santidade em Cristo, esse tema que foi maravilhoso ontem, hoje continuará sendo, eu creio nisso. Obrigado pela sua presença. Também recebo ele, que é psicólogo, também pastor presidente da Assembleia de Deus, Ministério Deus de Poder e Glória, pastor Carlos Henrique. Bem-vindo, pastor. É um prazer meu mais uma vez estar aqui, né? Dando continuidade a esse trabalho, esse debate maravilhoso. Tem coisas tremendas ainda para ser falada hoje. É o que vai ser de valia para o público que está nos ouvindo. Obrigado pela sua presença. Também recebo ele, que é psicólogo e pastor, membro da Primeira Igreja Batista em Vargem Pequena. Também escritor e ministro do curso de Saúde Emocional e Vida Cristã, pastor Paulo César Pereira. Pastor, bem-vindo ao Antenados na Geral. Bom, André, podemos dar continuidade ao tema e com um grupo aqui, o mesmo grupo, né, que com certeza vamos nos aprofundar um pouco mais e esperamos dar uma grande contribuição para os irmãos que estão nos assistindo. Só apresentando o pastor Paulo, também é escritor. Eu estou com 2 livros, um comigo, um com ele. Esse aqui é O Afeto que Alimenta. Nós já apresentamos aqui em outra ocasião no Antenados na Geral. E o pastor está segurando também ali. Esse é o mais atual. Na Igreja de Cristo. Obrigado, pastor, pela sua presença aqui. Posso fazer uma coisinha? Pode? Você me permite? Claro. Um amigo veio me trazendo, né? Nós fomos ver um negócio, ele fez um negócio, chegou agora, está sentado ali, Gilberto Araújo está lançando um livro agora em dezembro chamado O Restaurador. Guardem esse nome. O Restaurador. O Restaurador. Quando lançar o senhor vir aqui, a gente fala sobre esse livro. Tremendo. Com certeza. Ótimo, obrigado. Também recebo ele, que é pastor da Igreja Assembleia de Deus, Marechal Hermes, também é professor, também escritor. Vou apresentar daqui a pouco os livros. Pastor Rubens Teixeira, bem-vindo, pastor Antenados na Geral. André, o prazer é meu e eu tenho certeza que se os nossos companheiros de mesa aqui disserem para os ouvintes expor as ideias maravilosas que eles colocarem off, os telespectadores terão grandes coisas a aprender. Então, a benção, o tema é maravilhoso e eu tenho certeza que vai frutificar. Aqui eu estou com os 2 livros que o pastor escreveu. Esse aqui, 25 Leis Bíblicas do Sucesso, vendeu já... Mais de 250 mil cópias no Brasil. Ainda tem esse aqui. Tem vários aqui. Estão na lista de mais vendidos. Sociedade com Deus. Na lista. Isso para você ver a influência que a Bíblia tem. As 25 Leis Bíblicas para o Sucesso. A pessoa quer entender. Poxa, e a Bíblia... A gente vai falar um pouco sobre a influência da Bíblia no pensamento das pessoas. E como vencer quando você não é favorito. Tem muito Bíblia também. Tem um bom influenciador também. Olha, durante o programa você pode participar. Os contatos estão aparecendo aí na sua tela. WhatsApp. Se você quiser mandar um vídeo, pode mandar pra gente. Esse daí vai ser para os ouvintes na página do Facebook. Esse aqui deixa comigo. Esse aqui tem uns que não vão, pessoal. Cadê, André? É que tá lá comigo, lá na minha mesa, tá? Que eu tô lendo. Não, esse aqui a gente consegue, já tem exemplares, você já pode participar, tá aparecendo na sua tela. Deixa eu dar continuidade sobre o programa que nós fizemos ontem. Nós falamos, olha, foi um programão falando sobre o poder da influência, falamos sobre as características de grandes influenciadores, lembrando que influência pode ser para o mal e para o bem. Então, por exemplo, a gente consegue ver grandes líderes e pessoas que influenciaram e podem ser apreciadas, talvez no seu talento em influenciar, como Hitler, foi um grande líder, só que foi para o mal, mas foi um grande influenciador. Então a gente falou um pouco sobre algumas características e elas podem ser, claro, usadas para o bem e para o mal. Nesse primeiro bloco, quero fazer uma pergunta que eu fiz no último bloco, que a gente não respondeu do programa de ontem. A questão aquisitiva tem a ver com o quanto você está suscetível a ser influenciado, ou seja, os pobres são mais influenciados do que os ricos? Obviamente, no primeiro momento, sim, pode sim, porque a gente vai tirar da ideia onde o conhecimento. Obviamente, quando a pessoa não tem muito conhecimento, ela é facilmente manobrada, até da questão do discernimento. Uma pessoa, quando ela começa a adquirir conhecimento, ela tem uma capacidade maior de discernir as coisas, né? Então você vê, uma pessoa que não tem muito estudo, não tem um grau de instrução, vamos dizer, não tem nenhum ensino médio, né? Ou muito mal tem lá um ensino fundamental. É muito fácil você contar alguma história para essa pessoa, até fantasiosa, e ela, por não ter conhecimento, ela vai comprar essa ideia com mais facilidade. Então, no primeiro momento, claro que é extremamente mais fácil você influenciar essas pessoas que não têm um ensino um pouco mais elevado. Isso é óbvio. Agora, que também pode ser influenciado, como você estava falando em off, aqueles que têm... Não são isso que eu ia falar, são de maneiras diferentes. Mas Porque imagina o cara que não tem estudo, não tem dinheiro, aí o cara vai para o local, quanto é que esse prato de comida? R$300.
Aí o cara é rico, é estudado, o cara fez Harvard, o cara tem não sei o que, tem grana. Aí o cara paga e fala, meu irmão, Questão de status, quando é que... né? Pois é, isso também não é influência, porque o status é o quê? É uma nuvem, é tipo cloud, Mas né? ficou Tá tudo- claro, André, o que eu Não, coloquei? perfeitamente. É muito fácil você... Mas a minha pergunta é exatamente é nisso. massa de Quando eu manobra. falo de influência, tudo bem para uma escolha de política, André, para eu alguma posso- coisa, mas a minha Eu pergunta não é quero discordar, eu influência queria falar uma coisa. em todos Não, eu os não falei segmentos. que também Não é. isso é uma unanimidade. Todos que são desprovidos de um conhecimento, Não, eles são fáceis, mas não. Deixa eu pegar Isso um é gancho mais do que ele tá comum falando importante. Você influenciar alguém que não tem uma instrução, por exemplo, com uma história, que às vezes você conta uma história para uma pessoa que tem conhecimento, a pessoa fala pra ele, não é bem por aí que eu aprendi, não. Peraí, tu não me olhar pra esse lado não, que não é por aí. Não, mas deixa Agora a eu- pessoa que não tem, ela fala, ele tá falando, então é. Deixa eu simplificar, não. Eu já te entendi, posso falar? E deixa eu exemplificar isso aí você fala. Entendeu? Muito mais fácil. Gente, e não quero ser partidário no que estou falando. No primeiro programa foi muito interessante, que eu acho que foi o pastor Paulo que falou, olha, meu pai também não tem toda aquela instrução, ele falou um pouco da ocupação dele, do emprego, talvez não seja muito estudado, mas é quem mais me influencia e quem mais eu admiro. Hoje, em questão política, só rapidamente abrindo um rápido parênteses, muitas pessoas falam mal de lideranças populistas ou que estão aí no poder hoje. Ah, porque todo mundo vota porque é da casa. Mas a minha questão eu vou falar mal de uma pessoa que recebe uma casa do governo e não vota nesse governante? É um fator de influência, assim como meu pai. Eu tenho um nível de afeto com esse líder tamanha, por quê? Porque ele fez algo que ninguém fez antes comigo. Claro que isso dá um debate inteiro, os programas sociais e tudo, mas às vezes eu me pergunto... A escolha política ela é pragmática mesmo. Eu vou falar mal de um povo, massa de manobra porque voltou porque deu casa. Caramba, isso não é um bom fator influenciador? O cara deu Inclusive, casa? a mesma situação em Pelo uma amor de comunidade, Deus. o traficante que dá bolsa de alimentação para a Dá o família, gás, para as compra pessoas o ali, gás, vai falar mal dele. dá dinheiro Não para ir pro tem. médico. Acaba sendo condescendente com esse tipo de coisa. Então, É uma boa maneira de influenciar e de comprar o apoio, né? Comprar, mas até que ponto o cara que recebe também está errado, porque nunca teve nada do governo, paga imposto e recebe, entendeu? A gente às vezes também julga como, é uma massa de manobra, e às vezes E não julga não suas é, próprias escolhas ruins. não é, exato. Eu queria só fazer uma adendo. Eu sei Acabou que eu não falei. Não, Mas, qual foi a tua pergunta para ele? A tua pergunta. Você é facilmente... pobre mais facilmente influenciado? Então vamos lá, olha só, eu falei que gosto de pensar. Uhum. Nós temos que pensar. Eu falei que sim, hein, pastor. Não vou ser influenciado pelo seu pensamento. Pergunta, pragmaticamente, como ele Não, fala. responde. Meu irmão, Vai, é rápido. Você vê anúncio de venda de lancha na televisão? Não. Por que você não vê? Porque a maioria é pobre. Então, Mas vê a promoção com a lá do intenção, supermercado. o carro com a intenção, mais novo aí tem eu que sair, vou o aqui, no pobre meu, não compra. vou aqui na do meu querido aqui. Hoje em dia, as pessoas têm uma tendência publicitária em estudar e analisar O o consumo da que eles classe querem, média. onde eles querem chegar, a quem eles querem alcançar. Tudo bem. Você não vê anúncios de lanche na televisão, eu boto ver de carro, porque se eu tenho uma BMW, puxa vida, o meu sonho é ter aquela Mercedes caríssima que o jogador de futebol lá comprou, entendeu? Então pensei que ia isso apontar pra mexe mim. com a influência. Acho que recebo sempre. Amém, em nome de Jesus. Não, ela- barquinho Isso, pregar evangelho. mas é assim. Agora você não vê anúncio de lancha, porque nem todos podem ter uma lancha. Então, queridos, claro que a categoria mais pobre é mais permita fácil. uma E a colocação, mídia André? usa Não, isso. calma A aí, mídia usa mas, isso. não, mas Deixa eu tentar responder. porque eu Todo mundo tem não sei se eu Eu só concordo. fazendo pena no Pois negócio. não, pastor, eu concordo Tá discordando, entendendo? porque se a gente fala num segmento talvez político ou talvez de uma ideologia, talvez, mas existem ideologias que são voltadas para a classe AAA que são tão bobas e vazias Eles se deixam que ser também são, influenciados. como que é, como status, como um cara pegar num relógio e pagar 300 mil reais no Por relógio. causa da influência. Por causa de quê? Por causa do nome que está escrito. Vai passar na televisão, Não, pouquíssimo vão ser interessados no anúncio. Ele Mas ainda não mais é. tem grana, ele quer se mostrar diferente, Olha é do só, cara. Eu quero separar duas coisas aqui. Uma é a influência que a pessoa exerce e o outro reage, quem está sendo influenciado, de forma racional. O outro é o que é influência de forma irracional, sem pensar, não vou nem chamar de irracional. Por exemplo, existem pessoas, Jesus foi muito claro, mas muito claro, isso é para rico e para pobre, e funciona para os dois lados. Eu vou enviar vocês como ovelha no meio de lobo, sede simples como a pomba e prudente como a serpente. Você tem pessoas que não estudam, não tem grau de instrução muito baixo,
E quando você vai tentar falar uma coisa para ela te pergunta, ela te questiona. Ela, dentro da simplicidade dela, ela tenta emitir opinião, argumentar. Ela não se deixa convencer. Se ela for enganada, ela depois vai te dizer, vai mostrar para quem eventualmente fez ela chegar à conclusão errada, ela vai questionar. Essas pessoas, eu não posso subestimar. Elas são sábias, podem não ter nível cultural, podem não ter muita informação que aprendeu no banco da escola, mas prestam atenção em tudo, ouvem jornais, ouvem a sociedade, faz uma leitura boa do ambiente que vive, mesmo sem ter nível cultural elevado, são pessoas muito sábias e elas não são facilmente influenciáveis. Elas podem ser enganadas, coisas que o bem instruído pode ser e o menor nível de instrução. Agora, existe outro tipo, que é a pessoa, isso é o cara que não reflete. O outro fala, vamos levantar, vamos fazer isso, vamos, fala pro irmão do teu lado que ele é um idiota. Você é um idiota. Ou seja, são pessoas que não estão nem raciocinando o que estão mandando ela fazer. Sai falando automático. Então fazem as coisas assim. Isso, existem pessoas assim com baixo nível cultural e também existem pessoas assim com elevado nível cultural, por incrível que pareça. E dentre essas pessoas tem um exemplo que você citou, que as pessoas gastam muito dinheiro e deixam de investir em coisas relevantes para ter um status de um relógio, de uma calça, de um carro. Então, eu penso o seguinte, a pessoa pode ser presa fácil, sendo bem instruído ou sendo mal instruído. Agora, para o convencimento, dentre as pessoas que são questionadoras, é mais fácil você, é mais difícil você armadilhar o cara que tem maior nível de instrução. Por isso, vai a minha dica para as pessoas que não puderam estudar muito. Dica, lê jornal, dicas para entender de economia, ouve todos os debates de economia, lê o jornal, eu vou ler aquilo. Programas que levam você a pensar como não é isso. Repetindo, porque veja que todo mundo aqui, cada um tem uma opinião, e é isso, pega a opinião, todo mundo informa a sua. Vamos rápido break, daqui a pouco a gente volta e vou além, se eu puder, se é que ouso fazer isso nas palavras que o pastor Rubens falou, não vê só um jornal, porque o horário deles tem 3, que vem um depois do outro, vê os 3. Porque além disso, você começa a criar um senso crítico de entender. Esse aqui é mais partidário aqui, esse vai para o outro lado. Para você começar a entender que, falou isso, outro não falou? por mais que é de credibilidade, de uma grande televisão, o que o cara fala, no fim das contas, não é sempre a verdade. É bom você ouvir várias opiniões. Muito bom. Vamos para o rápido break, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenados volta já já. I want you to pump this up real loud so the neighbor can hear you. So it can be one time for your holy mind.